Eu estava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, com o coração em pedaços. Meu filho pequeno lutava contra uma grave infecção pulmonar, e os médicos já não tinham respostas. Entrei na basílica apenas procurando um lugar para chorar, sem fé nos ritos, sem acreditar nas imagens. Mas naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Um impulso me fez ajoelhar diante da imagem, entre lágrimas. Prometi: se meu filho for curado, eu buscarei conhecer essa fé que sempre rejeitei. Saí dali em silêncio, sem esperar nada. Mas poucas horas depois, recebi a notícia. A infecção começara a regredir de forma inesperada. Os médicos estavam surpresos. Sem explicação, dias depois, meu filho recebeu alta, saudável, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que compreendi. Não era coincidência, era milagre. E aquele milagre não apenas salvou meu filho, salvou também minha vida. Porque, cumprindo a promessa, comecei a estudar, rezar e mergulhar na fé católica. Hoje, sirvo em pastorais e dedico minha vida à evangelização. O milagre em Aparecida não foi apenas cura física, foi transformação espiritual. E essa transformação é a história que vou contar a você agora. Meu nome é Clara, cresci em uma família evangélica, onde aprendi desde cedo a amar Jesus e a rejeitar tudo o que fosse ligado à Igreja Católica. Imagens, procissões, rezas, tudo isso me parecia idolatria. Eu evitava entrar em igrejas católicas, evitava qualquer contato com seus ritos. Minha fé era firme, mas também limitada por preconceitos que eu nunca havia questionado. A vida seguia tranquila, até que meu filho pequeno adoeceu. Uma infecção pulmonar grave o levou ao hospital. Dias de internação, noites sem dormir, médicos preocupados. Eu rezava, mas sentia que minhas forças estavam se esgotando. O desespero tomou conta de mim. Foi nesse estado que, em uma viagem, entrei na Basílica de Aparecida, não por devoção, mas por necessidade. Eu só queria um lugar para chorar. Mas ali, diante da imagem de Nossa Senhora, algo aconteceu. Um impulso me fez rezar. Fiz uma promessa simples, mas sincera. Se meu filho fosse curado, eu buscaria conhecer a fé católica. Horas depois, recebi a notícia que mudaria tudo. A infecção começara a regredir. E dias depois, meu filho recebeu alta. Esse foi o início da minha conversão. Se você acredita que milagres ainda acontecem, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e emocionante. Meu nome é Clara, cresci em uma pequena cidade do interior, marcada pela simplicidade e pela fé evangélica. Desde criança, aprendi que imagens religiosas eram proibidas, que procissões eram idolatria e que a Igreja Católica havia se afastado da verdade. Minha vida era feita de cultos animados, cânticos fortes e sermões apaixonados. O cheiro de madeira das bancadas, o som dos hinos ecoando pelas paredes e a luz suave das lâmpadas antigas criavam um ambiente que parecia eterno. Foi nesse cenário que cresci e formei minha fé, mas a cidade também tinha uma presença católica muito forte. Procissões passavam pelas ruas, imagens eram carregadas com devoção, e os sinos das igrejas tocavam em horários precisos. Eu observava tudo com distância, quase com desprezo. Para mim, aquilo era apenas tradição humana, sem fundamento bíblico. Repetia isso em conversas e reforçava a ideia de que a Igreja Católica não tinha nada a me oferecer. E por anos, essa convicção me sustentou. Eu me sentia segura, firme, inabalável. O Brasil vivia um tempo de fé popular intensa. Romarias, festas religiosas e missas lotadas enchiam as cidades. Ao mesmo tempo, o movimento evangélico crescia, com congressos, encontros e cruzadas. Eu estava no meio desse fervor, participando de cultos e defendendo minhas ideias com força. Mas, por trás da firmeza, havia uma curiosidade silenciosa, uma pergunta que eu nunca admitia em público. Por que tantas pessoas se emocionavam diante de Nossa Senhora Aparecida? Essa dúvida me acompanhava como sombra. Foi nesse contexto que minha vida começou a mudar. Meu filho pequeno adoeceu gravemente. Uma infecção pulmonar o levou ao hospital e os médicos estavam preocupados. Dias de internação, noites sem dormir,
orações desesperadas. Eu sentia que minhas forças estavam se esgotando, o desespero tomou conta de mim, e foi nesse estado que, em uma viagem, entrei na Basílica de Aparecida, não por devoção, mas por necessidade. Eu só queria um lugar para chorar. A basílica era imensa, cheia de luzes, velas e pessoas em oração. O som dos cânticos ecoava, o cheiro de incenso preenchia o ar e cada detalhe parecia carregar séculos de fé. Eu me sentia deslocada, como uma estranha em território desconhecido. Mas ao mesmo tempo, havia uma paz que não se explicava. E foi ali, diante da imagem de Nossa Senhora, que algo começou a acontecer. Um impulso me fez rezar. Fiz uma promessa simples, mas sincera. Se meu filho fosse curado, eu buscaria conhecer a fé católica. O cenário da minha cidade, com suas igrejas evangélicas e católicas, lado a lado, tornou-se o palco perfeito para esse conflito. Eu estava dividida entre o que sempre aprendi e o que começava a viver, entre a rejeição e a curiosidade, entre a lógica e o mistério. E foi nesse ambiente, cheio de contrastes, que o milagre começou a se desenhar. Eu não sabia, mas estava prestes a viver a maior transformação da minha vida. Uma transformação que mudaria não apenas minha fé, mas meu coração. O hospital se tornou minha segunda casa, o som constante das máquinas, o cheiro de álcool e remédios, os passos apressados dos enfermeiros, tudo isso fazia parte da minha rotina. Meu filho estava internado com uma infecção pulmonar grave, e cada dia parecia uma luta contra o tempo. Eu me sentava ao lado da cama, segurando sua mão pequena, e sentia o peso da impotência. As orações que eu fazia pareciam não atravessar o teto. O desespero me consumia. Os médicos eram claros. O quadro era delicado. Havia risco de complicações sérias. E a recuperação parecia distante. Eu chorava em silêncio, tentando ser forte diante dele, mas por dentro estava quebrada. Minha fé, que sempre foi firme, parecia frágil diante da dor. Eu perguntava a Deus: por quê? Por que meu filho? Mas não havia resposta. Apenas o silêncio das noites frias no hospital. Foi nesse estado que uma viagem inesperada me levou até a Aparecida. Eu não planejava entrar na basílica. Para mim, aquilo era território proibido, cheio de imagens que eu sempre rejeitei, mas o coração estava pesado demais. Eu precisava de um lugar para chorar, para desabafar, para simplesmente existir, e foi assim que atravessei aquelas portas, carregando comigo toda a dor e o preconceito. Dentro da basílica, o contraste era enorme. Pessoas rezavam com devoção, velas acesas iluminavam o espaço e o som dos cânticos ecoava pelo ambiente. Eu me sentia deslocada, como uma estranha em território desconhecido, mas ao mesmo tempo havia uma paz que não se explicava, e foi diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que o conflito atingiu seu auge. Eu, que sempre rejeitei imagens, agora estava ali, ajoelhada, chorando. O impulso me fez rezar, entre lágrimas. Prometi: se meu filho for curado, eu buscarei conhecer essa fé que sempre rejeitei. Foi uma oração simples, mas sincera. Eu não sabia se seria ouvida, não sabia se teria resposta. Mas naquele momento, não havia outra saída. Era entregar ou desistir. Era confiar ou perder. E essa entrega foi o início de uma transformação que eu ainda não compreendia. Saí da basílica em silêncio, carregando comigo a promessa. O coração ainda pesado, mas com uma pequena chama de esperança. Eu não sabia o que aconteceria, não sabia se meu filho seria curado, mas sabia que havia dado um passo que mudaria tudo. O conflito entre minha fé evangélica e o chamado que senti diante da imagem de Nossa Senhora estava apenas começando. E esse conflito seria o caminho para o milagre. Naquele dia, depois de sair da basílica, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, eu carregava comigo apenas a promessa que havia feito. Não sabia se teria resposta, não sabia se minha oração seria ouvida, mas dentro de mim havia uma chama de esperança, pequena, quase imperceptível, que me sustentava. Voltei ao hospital com o coração pesado, mas com a sensação de que algo diferente havia acontecido. Horas depois, enquanto estava sentada ao lado da cama do meu filho, uma enfermeira entrou apressada. Ela trazia um sorriso discreto e disse que os exames mostravam uma melhora inesperada. A infecção, que até então parecia avançar sem controle, começava a regredir,
Os médicos estavam surpresos. Sem explicação científica para aquela mudança, eu senti meu coração disparar. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de alegria. Nos dias seguintes, a melhora foi rápida. Cada exame mostrava avanços que ninguém esperava. O menino, que antes respirava com dificuldade, começou a sorrir novamente. O som da sua risada encheu o quarto e trouxe vida de volta ao meu coração. Os médicos diziam que era incomum, quase impossível. Mas eu sabia, era a resposta. Era milagre. A promessa que fiz diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida estava se cumprindo. Quando finalmente recebemos a notícia da alta, senti que o mundo havia mudado. Saí do hospital com meu filho nos braços, saudável, cheio de vida, como se nada tivesse acontecido. O sol parecia mais brilhante, o ar mais leve e o som das ruas mais alegre. Eu sabia que estava vivendo algo que não podia ser explicado apenas pela medicina. Era intervenção divina, era a mão de Deus, através da intercessão de Maria. Naquele momento, compreendi que não podia voltar atrás. Eu havia prometido que, se meu filho fosse curado, buscaria conhecer a fé católica. E agora, com o milagre diante de mim, não havia escolha. Era hora de cumprir a promessa. Era hora de abrir meu coração para aquilo que antes rejeitei. Era hora de caminhar em direção à igreja que tantas vezes critiquei. O milagre não foi apenas a cura física do meu filho. Foi também a cura espiritual da minha vida. Foi o início de uma transformação que mudaria tudo. Minha fé, minha missão, meu futuro. Eu que antes evitava imagens e ritos, agora era testemunha de que Deus se revela também através deles. E essa revelação me deu forças para seguir em frente, para mergulhar na fé católica, para dedicar minha vida a Jesus, guiada pela ternura de sua mãe, depois do milagre em Aparecida. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, que antes rejeitava imagens e ritos católicos, agora carregava dentro de mim uma promessa cumprida: buscar conhecer essa fé que havia transformado minha dor em esperança. Mas aceitar essa verdade significava enfrentar consequências. Minha comunidade evangélica, que sempre me respeitou, começou a perceber minha mudança. Alguns diziam que eu estava diferente, mais silenciosa, mais pensativa. Outros me confrontavam diretamente, acusando-me de traição. Foi doloroso, porque eram pessoas que caminharam comigo por tantos anos. Minha família também viveu esse processo comigo. No início, houve resistência. Minha mãe não entendia como eu podia abandonar tudo o que havíamos construído. Mas aos poucos, ela viu a transformação em mim. Viu que eu não estava apenas mudando de religião, mas encontrando uma paz verdadeira. Essa paz começou a tocar também os corações dela e dos meus filhos. Foi um processo lento, cheio de diálogos e lágrimas. Mas no fim, minha família decidiu caminhar comigo. Esse foi um dos maiores presentes que recebi. Não caminhar sozinha, decidi iniciar um caminho de estudo e oração, participei de encontros, conversei com padres, mergulhei nos sacramentos. Cada passo confirmava o que eu havia vivido. Descobri que Maria não era obstáculo, mas ponte que me levava até Cristo. E cada vez que participava da missa, cada vez que rezava Ave Maria, sentia que estava mais próxima do Filho. Essa experiência me fortalecia diante das críticas, das perdas, das dúvidas, porque a paz que vinha de Deus era maior do que qualquer resistência humana. As consequências foram grandes. Perdi espaço no meio evangélico, perdi convites, perdi reconhecimento, mas ganhei algo infinitamente maior. Encontrei a unidade que Cristo quer. Hoje, minha missão não é mais sobre divisão, mas sobre comunhão. Não é mais sobre crítica, mas sobre testemunho. Eu falo da igreja como casa, da Eucaristia como presença, da intercessão de Maria como caminho. E cada vez que anuncio isso, sinto que cumpro minha promessa, não como evangélica, mas como filha da igreja que me acolheu. O caminho não foi fácil. Houve lágrimas, perdas, rejeições, mas também houve paz, encontro, transformação. E essa transformação é o maior legado que carrego, porque não se trata apenas de mudar de denominação. Trata-se de encontrar a plenitude da fé Trotecei
de viver a unidade que Cristo deseja. Trata-se de ser testemunha de que a verdade liberta. E essa verdade eu encontrei não nos livros apenas, mas diante do altar, diante da presença real. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada marcada por dor, lágrimas e esperança. O milagre em Aparecida não foi apenas a cura do meu filho, foi também a cura da minha alma. Eu que antes rejeitava imagens e ritos católicos, agora compreendo que Deus se revela também através deles. A promessa que fiz diante da imagem de Nossa Senhora mudou tudo. Cumpri cada palavra. Estudei, rezei e mergulhei na fé católica. E essa decisão transformou não apenas minha vida, mas também a vida da minha família. Minha caminhada não foi fácil. Houve críticas, houve resistência, houve quem me chamasse de traidora. Mas cada vez que lembrava do sorriso do meu filho ao sair do hospital, eu encontrava forças para seguir, porque aquele sorriso era a prova viva de que Deus havia agido. E essa prova ninguém podia tirar de mim. Hoje, quando falo sobre minha conversão, não falo de teoria, falo de experiência, falo de milagre, falo de encontro. A Basílica de Aparecida se tornou para mim um símbolo de transformação. Cada vez que volto lá, sinto novamente a paz que me envolveu naquele dia, o som dos cânticos, o cheiro do incenso. A luz atravessando os vitrais, tudo me lembra que foi ali que Deus me chamou, e esse chamado continua ecoando em minha vida. Não apenas como lembrança, mas como missão. Missão de testemunhar que Maria não afasta de Cristo, mas conduz até Ele hoje. Sirvo em pastorais e dedico minha vida à evangelização. Minha voz, que antes ecoava apenas em cultos evangélicos, agora se mistura ao som das missas, às orações comunitárias, às celebrações da igreja. Descobri que minha missão não mudou menos, apenas se aprofundou. Continuo falando de Jesus, mas agora guiada pela ternura de sua mãe. E cada vez que anuncio essa verdade, sinto que cumpro a promessa que fiz em lágrimas diante da imagem. O legado que carrego não é de fama ou reconhecimento, é de testemunho. Testemunho de que milagres ainda acontecem. Testemunho de que a fé transforma. Testemunho de que Maria continua intercedendo por seus filhos. Hoje, quando alguém me pergunta sobre minha história, respondo com simplicidade. Entrei na Basílica apenas para chorar. Saí de lá com um milagre. Essa frase resume tudo. Resume a dor, a promessa, a cura e a conversão. Resume a certeza de que Deus age quando nos abrimos ao seu amor. Se você escuta minha história e sente que também busca algo maior, saiba, a fé está ao alcance de todos. Não importa o passado, não importa as dúvidas, não importa os medos. Quando você se abre, Cristo se revela. Foi assim comigo. Pode ser assim com você. Eu sou Clara, fui criada em igreja evangélica. Rejeitei Maria, mas hoje sou testemunha. Testemunha de que encontrei a casa plena da fé. E esse é o legado que deixo, uma vida transformada pelo milagre, pela unidade e pelo amor que nunca falha.